Galera, como vocês sabem, eu não sou de enrolar, então já vou abrir meu Keynote aqui e a gente vai começar a nossa aula, que tá incrível, beleza? Bora começar, eu tô animadíssimo, espero que vocês também. Essa aula, gente, é uma aula muito legal. Naming é uma das coisas mais maneiras que tem na nossa profissão. Então, essa aula aqui eu tenho muito orgulho de poder estar compartilhando com vocês. Mas vamos lá. Então, primeiro, né? Como fazer o naming, né? Eu coloquei aqui da sua empresa, da sua marca, porque você pode estar fazendo para uma outra marca, ou, né, eu tenho muitos alunos que são empreendedores, alunos e alunas são empreendedores, empreendedoras. E, cara, o naming, como a gente falou, ele pode ser para sua própria marca, ele pode ser para um produto de uma marca, ele pode ser para um evento, um show, né? Quando você vai aqueles festivais de verão, disco, né? Summer Electro Hits 2005. Cara, tudo isso tem um processo de naming, né? Por que Summer, né? Quando você pensa nisso. Pô, esses hits, geralmente eles bombavam no verão, no carnaval. Então, eles pegavam e atrelavam a época que a gente estava para dar uma valorizada ali naquele CD lá, disco que eles estavam vendendo, né? Então, assim, o nome, ele tem muita importância. Mas como vocês sabem, eu gosto de fazer tudo bem didático. Então, primeiro, vamos entender exatamente o que é o naming, né? E como vocês sabem, para fazer isso, eu jogo isso lá no nosso querido Google, né? Daqui a pouco, eu acho que mais um pouquinho não vai ser mais o Google, né, galera? Vai ser o TikTok. Triste, esse pulo da geração X ou Y para a geração Z. Mas, enfim, vou superar, vocês também vão, eu sei, vamos nessa. Quando você joga lá no Google, galera, em vez de eu jogar aqui e mostrar para vocês a tela, eu já copiei tudo, tá? Ele vai dar essas respostas para vocês. E aí, quando você clica aqui, qual o significado, ele fala assim, né? A tradução do termo naming significa literalmente nomear. Na comunicação, trata-se de um conjunto de técnicas utilizadas para desenvolver e criar nomes de produtos, serviços, empresas, eventos ou ainda um projeto em geral, com o objetivo de diferenciá-lo de outras ações ou campanhas. Basicamente é mais ou menos isso mesmo, né? Não tem muito o que falar, né? Naming é nomear. E aí ele traz outras coisas aqui do lado, né? Naming significa... o que é branding name, né? Naming significa nomear. No branding, o naming se trata do conjunto de técnicas criativas e estratégicas para criar nome de empresas, produtos, serviços, etc. Toda essa prática tem o foco de diferenciar um negócio, afinal, um nome bem escolhido tem o poder de impactar os resultados de uma empresa. E aqui ele começa a misturar um pouco as coisas, né? Porque a real é que, assim, o naming, ele faz parte de um bom branding, né? O que é branding? E se você quiser resumir branding em uma palavra ou uma frase, branding é construir uma marca, tá? Construção de marca é branding. E o naming faz parte da construção da marca, né? Então, eu não sei de onde o Google tira as respostas dele, tá? Mas, enfim, nesse caso, eu tenho autoridade para falar o que está certo e o que está errado. E aí, quando você pergunta como fazer um bom naming, é aí que o Google se ferra. Eu espero que em algum momento, como fazer um bom naming, apareça, a pessoa caia neste incrível vídeo que vocês estão vendo agora, né? Porque o que ele fala aqui, ele fala sobre o processo técnico e não um processo de conception, né? De concepção. Então ele fala, o nome precisa estar disponível, escolha um nome curto, fácil e original, pense no significado das palavras, fuja dos clichês. Ele não está falando como fazer um bom name, né? E aí, o que é serviço de naming? É uma outra pergunta aqui, porque eu deixei isso aqui? Porque isso é um job, tá? De redatores, copywriters. Naming é um job nosso. Inclusive, eu vou revelar revelações aqui, os 2 prédios que eu nomeei. Então, isso era um job meu, que era dar nome, né? No caso, eu já dei nome de evento, de várias coisas, mas o mais legal, acho que eu tenho para trazer de experiência é de prédio. E aí eu vou falar para vocês, vou revelar em mais ou menos alguns minutos, talvez meia hora. Mas, enfim. Então, o serviço de naming é um job que vocês vão estar podendo fazer, beleza? Bom, tendo dito essas primeiras introduções, né, vamos fazer aqui uma definição básica, né? Se você quiser decorar, o naming tem uma função de nomear um produto, marca, serviço
até, né? Por exemplo, quando você vê alguém que tem uma consultoria, e eles têm pacotes, né? Sempre tem aquele tal pacote PMG, né? Várias empresas têm esse tipo de serviço, combos, né? Cara, os combos nada mais é do que um name, né? Então, serviços, tudo isso quando você vai criar isso, né? O nome de todas essas coisas, você está fazendo um name. E, cara, um name bem feito é muito importante, tipo, para a marca, para o serviço, para o negócio. Inclusive, por exemplo, o Portfolio Express, né? Vou falar um pouco dele aqui. Cara, Portfolio Express é um ótimo name, né? Porque você lê e você já entendeu. É um Portfolio Express, Express já está no nosso vocabulário, né? Então você já entende que você consegue fazer um portfólio rápido, pronto. 2 palavras, curto, sonoro. Esse é um name, assim, perfeito, né? Não vende mais só porque o produto não deve ser tão bom, ou porque tá caro, mas que o naming tá bem feito, isso eu posso afirmar para vocês. É brincadeira, tá? O Portfolio Express vende naturalmente como deveria vender. E eu também não ponho grandes verbas para fazer isso vender mais, também nem a intenção, e a gente quer aprimorar o produto, talvez baixar o preço, enfim, tem várias estratégias além do name para você fazer um produto vender bem. Mas estou usando isso como exemplo para mostrar um nome bem feito, né? Mas, principalmente, né, além de ser o nome, ele ter essa função de você bater o olho e já entender, ele tem isso, a função de posicionar, ou pelo menos ajudar na conceituação e na estratégia de lançamento ou relançamento. E eu vou explicar por que eu falei isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o Cafezinho. Para quem é de São Paulo, essa é uma marca, uma cafeteria que fica no shopping no shopping Faria Lima, JK Faria Lima, que é, se não o shopping mais de grife do Brasil, é o segundo mais, né? Porque o outro é o JK Faria Lima, lá, Iguatemi, desculpa. É Iguatemi. Um é o JK, que fica ali na Vila Nova Conceição, e outro é o JK Faria Lima. Esse fica na Faria Lima. E o Cafezinho, gente, é uma cafeteria linda, fofa, mas acima de tudo, cafezinho, né? Cafezinho. Você já percebe, só pelo nome, se você parar para ler ele do jeito certo, você já entende que é uma cafeteria mineira, né? Porque quem que fala cafezinho, né? É um mineiro. E isso já traz, como estava falando, a questão do posicionamento para vocês, né? Então, assim, pô, tá aí. Pegou e conseguiu trazer a essência da marca, que é uma cafeteria mineira, para o nome. Olha isso que incrível. Isso, senhoras e senhores, é um bom nome, né? A Lai falou aqui, em Manaus tem o café causa do nosso sotaque também. Peraí, acho que eu não consegui. O cafezinho. Como é que se fala isso? Depois você me fala, Laís, que eu quero saber. Mas legal, ó. A Laísa fez, tu conseguiu trazer também, quer dizer, a cafeteria lá de Manaus conseguiu trazer a essência para essa cafeteria, para a cafeteria lá, né? Então, assim, galera, isso é muito importante, porque naming, galera, olha que legal, o naming tem o poder de trazer personalidade para a marca. E hoje, quem está aqui, a maioria é meu aluno. Se você que está vendo não é meu aluno, talvez não saiba disso, mas quem está aqui é meu aluno já sabe. Cara, as pessoas não compram produtos, as pessoas compram estilo de vida, personalidade, lifestyle, né, cores, essências, é isso que a gente compra. É por isso que uma bolsa da Gucci, que é couro, igual a bolsa que, sei lá, uma bolsa mais cara de uma marca ok, sei lá, vou falar besteira, tá? Mas Sarriner fazer uma bolsa linda de couro, de crocodilo, whatever, não vai valer 15 mil como a bolsa da Gucci. E não é porque o couro da Gucci é melhor. Não, é porque a Gucci construiu a marca Gucci por décadas, né? E a gente compra, você não está comprando uma bolsa, você está comprando uma Gucci, uma Chanel, né? E isso é o que a gente compra de fato, né? E aqui, esse exemplo é muito legal, agora para dar uma descontraída, vocês vão dar uma risada aqui. Eu falei aqui para vocês, né, pelo menos ajudar na conceituação e na estratégia de lançamento ou relançamento, galera. Então, olha que interessante. Há muito tempo atrás existia um carro da Chevrolet que
o nome do carro era Pinto, né? Ford Pinto. E, inclusive, imagina como que seria fazer esse anúncio aqui no Brasil, né? Coloque um pinto embaixo da sua árvore de Natal. E eu não vou nem conseguir ler o resto aqui, porque eu vou rachar o bico, né? Mas o nome do carro era Ford Pinto. E, cara, não tinha como isso vir para o Brasil desse jeito, né? Então, desde o momento de que esse carro veio para o Brasil, ele foi renomeado. E, se eu não me engano, acho que esse é o Corvette. Acho que é o Corvette, né? Se não for... Então, eles mudaram... Não, é o Corcel, desculpa. Eles mudaram para Corcel. E por que foi o Corcel? Porque, cara, eles atrelaram com cavalo aqui, né? Então, no processo de naming, eles tentaram pegar a essência do carro. Provavelmente, esse carro tinha muito a ver ali com o cenário rural americano, né? Ford é uma marca americana. E aí, eles devem ter trazido vários e vários nomes, até que eles chegaram no café, no Corcel. Beleza? Só ler um comentário aqui, está com som, beleza, fechou. Então, como eu falei, cara, o relançamento ou o lançamento de uma marca, ele depende muito de um bom name. Imagina vir com esse carro para cá, e aí você pode pensar, tem alguns carros que ainda assim podia ter um penso, não teve. Por exemplo, a Besta, lembra da Besta? Só que a Besta ainda vai, porque Besta não é um xingamento, né? Besta é quase que fofo, né? Você fala, besta, sabe? É quase como um bobo, né? Mas ainda assim foi muito criticado. Eu não lembro qual era a marca da Besta, mas enfim, a Besta é um carro que poderia ter um outro nome, né? E aqui eu vou trazer mais um exemplo de carro muito interessante, galera, que é o seguinte: tem o Fiat Idea, né? E aí eu tenho um amigo meu que ele é muito chato, super nerd assim, mas muito inteligente também. E ele falou assim, cara, é Fiat Idea. E nessa época, acho que eu nem estava fazendo publicidade, mas eu já tinha indícios de que eu queria muito trabalhar com marcas e ser publicitário. Porque eu falei para ele, não, é Fiat Ideia. Ele falou, cara, se escreve Idea em inglês. Aí eu falei, tudo bem, cara, não importa como que escreve, importa como que a propaganda falou. Se você fizer uma propaganda do carro e fala Fiat Ideia, já era, agora é Fiat Ideia. E ele não aceitou nunca isso. Mas isso é uma verdade absoluta, entendeu? Talvez fosse Fiat Idea. Agora imagina para o brasileiro médio falar toda vez Fiat Idea. Putz, ferrou, né? Tem até uma... Eu fiquei zoando minha namorada que os pais dela têm um Chevrolet Tracker, né? Que é um SUV. E aí, cara, a gente... ela vai me matar depois que ela vê isso aqui. A gente deixou... Ela tava com o carro deles, eu tava dirigindo, a gente deixou o carro no estacionamento. E aí, na hora de pegar, o cara falou, qual que era o carro mesmo? E aí ela falou antes de mim, e aí, em vez de ela falar um Chevrolet Tracker, ela virou e falou, o inglês dela é perfeito, tá? Ela virou e falou assim, é uma Tracker. E aí eu fico usando ela toda hora, tipo, Tracker, porque ela falou do jeito que se falaria em inglês. Mas aqui no Brasil, é Tracker, mano, virou Tracker, Fiat Ideia, né, entendeu? Então, assim, cara, o name ele é muito importante. E, às vezes, principalmente quando são nomes estrangeiros, você tem que ver se a tua audiência, se o teu público vai entender o nome que você vai trazer ou não. E, se não, vale a pena você rever se vai deixar aquele nome, se vai fazer um nome mais brasileiro. E isso vai depender muito de cada cultura, né? Beleza, me alonguei aqui. Mas agora que vocês viram um nome bom, que é o Cafezinho, né? Vamos ver um ruim? Eu trouxe um vídeo aqui muito legal de um rapaz que trouxe e ele resumiu o que é um nome ruim, tá? Me avisem se não estiver com som, que eu vou dar o primeiro play aqui de novo, né? Quer dizer, já dei, mas vamos ver se vai rolar de boas, tá? Peraí, não é para dar play, não. Vocês estão vendo aqui ainda, né? Beleza. Eu tenho andado obcecado com um negócio que é muito imbecil e muito específico. Nome de sindicato. Eu separei os melhores. Essa paixão começou quando eu fui apresentado ao Sindicargas, ou o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Pontos Rodoviários de Cargas Secas de São Paulo e da Prefeitura Financeira. O nome é tão grande que não cabe nem na fachada do prédio. Tem esse caminhãozinho aqui, ó, segurando.
Esse aqui tenta fingir que tem um nome inocente. Você lê Ciemaco, aí você vai pesquisar e o verdadeiro nome está aqui. Conheça o Sindicato dos Empregados em Empresas de Assistência, Conservação e Limpeza Urbana, áreas verdes de São Clemente, dos empregados em empresas de limpeza urbana e áreas verdes de Cubatuba, Jacaé Grande e São Vicente. Esse aqui um amigo estava passando na frente e me mandou. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Panificação, Confeitaria, Produtos de Cacau e Manipulação e Rolagem de Café, Café Solúvel, Produtos Dietéticos, Nutricionais, Anapropriados e Similares, do município do Rio de Janeiro, Itaguaí e Seropédica. Não tá zoado o áudio, ele que tá fazendo um efeito, tá? Para dar mais dramaticidade pro negócio. Mas, enfim, mesmo que não tenha dado para entender exatamente o que ele falou, deu para perceber que, cara, tá ligado? Não dá para ter um nome assim, né? Tipo, gigante. Esse é um bom exemplo do que não fazer, beleza, galera? Mas significa que toda sigla é ruim? Obviamente que não, né? Se a gente pegar as siglas no Brasil, inclusive, a gente tem várias siglas boas. Inclusive, fica aqui uma enquete. Vocês sabem quais são todos os significados dessa? Quem souber, pode jogar aqui no chat. Mas enquanto vocês jogam aqui, eu vou falar uma coisa. Todas essas aqui, um desses não é um bom name de sigla. E eu vou falar por quê. Quando você pega aqui FUNAI, né? Ele é sonoro, apesar de ser uma sigla, não é uma sigla gigante. E ela, tipo, quando você põe sigla, ela tem que ser sonora, porque senão ela fica estranha, né? Então aqui tem boas siglas. SESI, FGV, Ibovespa. Agora, CT é um problema, porque você nunca sabe se é CET, ou se é CT, ou se é SET, por exemplo. Claro que você vai aprender isso ao longo da sua vida, né? Mas não é exatamente a coisa mais sonora do mundo, né? É muito diferente CET do que FUNAI. Um exemplo disso que é ruim também é o SEO, né? Tipo, uma galera fala SEO, ou SEO, né? Ou CEO, e CEO já não é, tem que ser SEO. Então, assim, é a sigla, tá tudo correto, mas a sonoridade, ela não é das melhores, né? Vocês não comentaram aqui, então eu vou revelar para vocês quais são as siglas, né? Mas FUNAI, Fundação Nacional do Índio, SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, olha que interessante. E aqui, poucas pessoas sabem, né, que o SENAC é isso. E quando você vai para ver, o SENAC ele é uma escola, né, um curso técnico, né? Então, por isso que a aprendizagem comercial, ele é bem voltado para comércio, né, no geral, assim, e por isso mais técnico. FGV, Fundação Getúlio Vargas, simples. E a ICT, Companhia de Engenharia de Trânsito, e o Ibovespa, Índice de Bolsa de Valores São Paulo. Então, vocês podem ver aqui que a sigla não é necessariamente as 3 ou 4 ou 5 primeiras letras de um serviço, de uma ONG, de uma empresa, né? Você pode, sim, pegar partes dessa sigla para deixar mais sonora. Senão já pensou, o SENAC ia ficar SNAC, né? Ia ficar horrível, bem pior do que SENAC, né? SENAC é sonoro, você fala, é fácil de falar, fácil de lembrar, né? Ibovespa, Índice da Bolsa de Valores, tipo, os caras conseguiram pegar até palavras que não são nem no começo, né? Então pegou o I, aí pegou BO, aí pegou ES de valores, né? E aí, em vez de colocar Ibovespa, colocou um A, né? Ibovespa, fica mais sonoro também. Então tudo isso, gente, faz parte do processo de você pensar o naming do serviço, da fundação, seja lá o que você estiver pensando. Mas beleza, siglas é só um jeito, né, de fazer um nome, e a gente vai falar disso mais para frente, né. Vamos ver mais nomes bons para vocês pegarem mais referências e entender por que um nome bom é um bom nome. McDonald's, né. E aqui eu vou trazer, galera, um vídeo, eu tentei pegar em português, mas eu não consegui. Então, acho que eu vou deixar rolando e eu vou dando pausa para vocês, para traduzir para todo mundo, para ninguém ficar entediado, tá bom? Nesse caso aqui, eu acho que eu vou ter que dar play e eu espero que fique tudo bem, que vocês vejam. Mas vamos lá. Isso aqui é uma cena do Fome de Poder, né? Que é a história do McDonald's. E aí,
Spoiler, tá? É mais pro final, tem essa conversa quando o cara que pegou o McDonald's para ele tá falando com os irmãos McDonald's e ele conseguiu pegar a marca para ele, né? I just have to ask you one thing. Something I've never understood. All right. Então ele fala aqui, eu sempre quis perguntar para você uma coisa que eu nunca entendi. Ele fala, ok, nos conhecemos, a gente deu o tour. E na sequência ele vai falar assim, a gente mostrou o processo, a gente mostrou tudo como funciona. E aí ele fala, por que eu não roubei? We showed you everything. The whole system, all our secrets. We were an open book. So why didn't you just steal it? Just grab your ideas and run out and start my own business using all those ideas. Yours would have failed. E aí ele fala que roubar, pegar o processo, suas ideias, tudo, teria falhado. Aí ele vira e fala, como você sabe? You know, am I the only one who got the kitchen tour? You must have invited lots of people back there. E aí ele fala, né, eu com certeza não fui o primeiro que vocês fizeram um tour. Vocês fizeram para mim como se fosse um qualquer, então vocês faziam isso para um monte de gente. Então ele deduz que provavelmente alguém já tinha tentado fazer isso e não deu certo. How many of them succeeded? Lots of people started restaurants as big as McDonald's. Of course not. E ele falou, um monte de pessoa começou restaurante, mas algum grande como McDonald's? Claro que não. No one ever. E ele falou, nenhum deles vai conseguir porque falta uma coisa, a coisa mais importante que ele vai falar. That glorious name, McDonald's. Acho que todo mundo entendeu, né? Não é só o sistema, é o nome, esse glorioso nome. E aí ele vai falar, a gente fala McDonald's, né? Em inglês é McDonald's. It could be anything you want it to be. It's limitless. It's wide open. It sounds like America. Então ele fala, né? É um nome que, pô, você pode ser o que você quiser. Ele soa como América. As compared to Croc. What a Croc. E aí ele compara com o nome dele, que é Croc. E aí ele fala, tipo, Croc, tem esse nome descendente eslavo, Croc. Ele fica usando o próprio nome dele. Croc. Would you eat at a place named Croc's? Croc's has that blunt Slavic sound. Croc's. But McDonald's, oh boy, has a beauty. Yeah. A guy named McDonald, he's never going to get pushed around in life. E ele fala, um cara chamado McDonald's, ele nunca vai ser forçado a nada na vida. That's clearly not the case. E aí ele fala, isso claramente não é o caso, porque ele tá pegando a marca deles, né? So, you don't have a check for $1.35 million in your pocket. E aí ele fala, né? Então você não tem um cheque de 1,3 milhões, que na época era muito, tá? Nessa época você comprava lá um lanche no McDonald's por 50 centavos. Então, cara, eram outros tempos. I did. So if you can't beat them, buy them. I remember the first time E ele fala, se você não consegue vencer eles, então compre, né? saw that name stretched across your stand out there. It was love at first sight. I knew Eu me lembro a primeira vez que eu vi aquele nome, foi amor à primeira vista. right then and there, I had to have it. Eu olhei lá naquela hora e eu falei, eu precisava ter ele. And now I do. You don't E have agora eu it. tenho. Aí ele falou, não, você não tem. You sure about that? Tem certeza disso? I did. E aí, de fato, né, sem querer dar spoiler, mas, enfim, ele consegue. McDonald's virou McDonald's, e os caras que eram os donos, e McDonald's era um nome próprio, né, que eram os irmãos McDonald's, eles até tiveram um restaurante, mas aqui, na história, ele comprou o Royal McDonald's. Então, eles mantiveram o restaurante, mas eles não podiam usar os arcos dourados, as cores vermelha e amarela,
o nome McDonald's, não podia usar nada. E, cara, o que aconteceu com eles? Faliu, né? Tipo, fechou. Porque não era o McDonald's, simplesmente. Pausa nesse momento para essa história triste, né? Essa relação. Acalme-se. Vamos continuar nossa aula aqui, falando de outras marcas, de tanto sucesso quanto, né? A Colgate, né, também é um nome próprio. O imigrante inglês, William Colgate, tinha um pequeno negócio em 1804, em Nova York, que vendia sabonetes e velas. Ele nem sonhava que seria responsável pela criação de um império de segmento de higiene bucal. Sim, o seu nome Colgate hoje estampa cremes dentais ao redor do mundo. E tem muita gente que não, porque é inglês, né? Então a gente traduziu como Colgate, mas quase certeza absoluta que lá fora eles falam Colgate, tá? Kellogg's, outra também, de nome próprio. John Harvey e seu irmão Will Kate Kellogg desenvolveram uma mistura com fubá de milho, aveia de trigo, simplesmente. Anos depois, e com algumas mudanças na receita original, a Kellogg's se tornou um fabricante de cereais presente na mesa de milhares de pessoas pelo mundo todo. Procter & Gamble, né, no caso, são junção de dois nomes também. William Procter e James Gamble também deram nomes a uma das empresas globais da área de higiene e beleza. A americana Procter & Gamble surgiu em 1837 e até hoje é uma das marcas mais marcadas no ramo. Ferrari, né, acho que não é segredo para ninguém, mas veio do Enzo Ferrari, né, e ele desistiu da carreira de cantor de ópera, acabou sendo o fundador de uma das marcas mais cultuadas no mundo todo. Quem já não sonhou com uma Ferrari? Um dos lemas do criador dos veículos vermelhos é não vender carros e sim sonhos. C&A, né, a C&A ela tem uma brincadeira com ela, assim, né, a C&A é uma ótima loja, né, mas lá fora ela não é que nem aqui. E também a C&A, ela sempre passa por várias modernizações, né, mas lá fora, e é lá fora mesmo, tá, pessoal, como tem várias marcas enormes, a C&A era uma marca de varejo, eles brincavam que o significado da C&A era cheap and awful, né, tipo, barato e horrível. Mas, enfim, essa é uma piada maldosa. A rede de lojas de departamento C&A também leva o nome de seus fundadores, os irmãos Clement e August Brzezinski Meyer. Pertenciam a uma família de comerciantes de linho e produtos têxteis no século XVII. Não, 17, perdão. Quando fundaram a C&A. Jamais poderia imaginar que a marca se tornaria uma das redes com preço acessível mais famosas em fast fashion do mundo. Gillette, né? Às vezes o nome ele é tão bem feito, mas tão bem feito, que o nome deixa de ser um nome próprio para ser o nome comum de o próprio produto que ele vende, né? Que é o caso da lâmina de barbear, né? Quase ninguém fala, você tem uma lâmina de barbear para me emprestar? Não, você fala, você tem uma Gillette, né? Empresta uma Gillette. E, cara, isso é o naming elevado, assim, ao sucesso máximo, né? Um outro exemplo disso, cotonete, né? Cotonete, o azulzinho, não é cotonete. Ele acho que é haste flexível com algodão. E virou cotonete, para sempre. Imagina estar se barbeando e ter um site que muda a sua vida. Foi isso que aconteceu com o King Camp Gillette, que deve ser Gillette, talvez, né? Alguém comentou alguma coisa. Bombril também, boa, Laísa. Cara, Bombril, né? Palha de aço. Bombril para sempre, né? Pode ter o assim, o açolã, o assado, vai ser Bombril do mesmo jeito. Chiclete também, sim, que é o Chicletes, né? Boa, Giovana, bem lembrado. Vamos falando aí, galera. Quem lembrar demais, vamos complementando essa live aqui, deixando ela mais rica ainda. Enfim, estava fazendo a barba quando se deu conta de que, para essa tarefa, precisava apenas da ponta da lâmina. E essa descoberta levou a criar um sistema de barbear altamente durável, com lâminas descartáveis, que virou a marca Gillette. Nada menos que o sobrenome do seu fundador. Beleza. Disney, né? Inclusive, uma curiosidade, a gente fala Disney aqui, mas lá nos Estados Unidos nunca foi Disney, tá? É Disney. Então é Disneyland, né? Disneyland, não é Disneyland, é Disneyland. Alguém comentou aqui. Catupiry. Boa, Felipe, brilhou. Catupiry real. Catupiry nada mais é do que requeijão cremoso, né? Mas virou catupiry
E, inclusive, nesse caso, dá até para falar que teve um mérito, tá, na catupiry, porque, cara, o catupiry, né, o requeijão da catupiry, ele é um pouco diferente, né, do requeijão, assim, ele é um pouco mais denso, né, então ele meio que também acabou fazendo a categoria própria, quase, né, catupiry virou uma marca uma categoria de queijo, assim, né, mas, enfim, o catupiry é requeijão. Então, Disney, né, talvez seja um dos logotipos mais conhecidos do mundo, e ninguém tem dúvida de que se trata do sobrenome de Walter Elias, ou simplesmente Walt. Sim, criador dos personagens Mickey e Minnie, Walt Disney fundou um estúdio chamado Disney Brothers Cartoon Studios em 1920. 2 anos depois, a empresa passou a se chamar apenas Walt Disney Studios. A partir do início, começou a licenciar a marca Disney para para todos os tipos de produto. Harley Davidson, né, outra muito conhecida, né, e outra junção de nome. William Harkin e Arthur Davidson eram amigos. Sim, Harley Davidson são duas pessoas. Eu sempre achei que era uma pessoa só, inclusive. Eles queriam criar um tipo de bicicleta que seria boletada, destinada à competência, né, mas o produto foi ficando tão bom que acabou virando um dos melhores modelos de motocicleta. Tudo isso em 1901. Hoje a marca é necessária por representantes de motociclistas em todo o planeta. E a Harley Davidson, ela tem uma história muito legal, cara, porque, assim, como que a marca virou essa marca, né? Eles estavam fazendo... Eram dois, acho que eles falaram, que acho que eles eram dois engenheiros, e eles estavam tentando fazer o motor funcionar, e aí eles estavam com muita dificuldade. Eles ficaram uns 4 anos, galera, no escuro. E aí, acho que eles chamaram um amigo, e aí o cara ajudou, o cara era muito bom. E aí rolou, funcionou. E existia uma competição, né, para você fazer lá com uma competição de corrida de moto. E, cara, as motos você tinha que parar, era bem longa a distância, então você tinha que parar, arrumar a moto, motor. E aí a Harley Davidson, quando entrou, ela, tipo, fez o bagulho sem parar, sem ter que fazer manutenção uma vez. E foi algo assim, né, tipo, absurdo para a época. E aí ela entrou no mercado de vez, assim, como enfim, vou ter que falar uma palavrão, que uma puta moto bizarra. E aí os caras, de fato, entraram no mercado. Então, por exemplo, o naming, obviamente, ele é muito importante. Mas não é só o naming que vai segurar uma marca, né? É importante que o produto ou a marca entregue uma qualidade superior, né? E é muito importante falar sobre isso, porque, galera, não é só o name, né? Eu já falei isso aqui. Não é só o name que faz a marca. A Colgate, não sei se vocês vão lembrar disso. Não sei quem aqui tem a minha idade, 36 mais ou menos. Mas, cara, a Colgate ensinou o brasileiro a escovar o dente. Como que eles fizeram isso? Com propaganda atrás de propaganda, falando como escovar o dente. Fazer lá bolinha, mesmo que esteja errado, tá? Porque tem muitos dentistas que vão falar que bolinha não é mais, mas assim, eles ensinaram o brasileiro a escovar o dente. E, com certeza, isso não foi só aqui no Brasil, isso foi no mundo. Então, não adianta você ter um nome legal, mas você não construir uma marca legal. O nome pode ser o princípio de tudo, mas ele não é tudo, né? Um brasileiro aqui, né, trazer pra gente também não ficar só nos gringos, né, Guaraná Jesus, né, o Guaraná mais famoso do estado do Maranhão, cor de rosa choque e apreciado pelos seus do Brasil inteiro, leva o nome do seu criador. Sim, Jesus Norberto Gomes. Foi um farmacêutico de São Luís que criou o refrigerante à base de Guaraná em 1927. Hoje a marca pertence à Coca-Cola e já virou um ícone pop em vários lugares do país. Aqui é importante dizer também, né, que, por exemplo, o design ajuda, né, então, assim, o Guaraná Jesus, ele tem um design muito único e ganhou um certo carisma, né, no brasileiro. Então, de fato, ele acabou virando algo da cultura pop. E também tem outras marcas assim, né, que vocês com certeza conhecem. Adidas é uma soma também de 2 nomes, né, cara, e esse enfim, eu trabalhei lá na Alemanha, né, e, cara, por que Adidas? Porque o nome de um deles era Adolf, né? E não sei se vocês sabem, mas Adolf não é um nome assim mais tão legal, né? Depois do que aconteceu na nossa história. E aí ele pegou e, tipo, ele juntou a primeira parte do nome, né? Com a segunda. Então ficou Adidas. E não é Adidas, como a gente fala, né? É Adidas.
que eles falam. E, enfim, é isso. Mas beleza, trouxe um monte de nome legal. A maioria deles, como vocês podem ver, são nomes próprios, né? E como fazer, então, um bom nome sem ser próprio, né? Porque, pô, você acabou de falar que o nome próprio, ele já vem, mas tem que fazer um monte de construção. E os nomes que não são próprios, como que a gente faz? E aqui a gente vai entrar realmente em técnica, tá? Então, se vocês estavam com caderno ou bloco de notas, agora é hora de anotar. Primeiro que o bom name, hoje em dia, ele traduz da melhor forma possível aquilo que o consumidor quer, né? Então, tem até aqui, eu trouxe esse slide para vocês, é bem legal isso aqui, porque ele fez meio que um diagrama de como você garantir que o seu nome é bom, né? E ele tem aí 8 steps para você ver. O nome é simples de pronunciar e de escrever? Demonstra o propósito da marca e sua personalidade? Qual é o aspecto único que se destaca da competição? O nome é fácil de lembrar? Fica agradável de ler? A aparência é tão boa quanto o som? Domínio está disponível? Tem bons resultados na perspectiva de SEO? Pode ser usado internacionalmente sem distorcer o significado? E aqui eu meio que, o 8, o 7 e o 6, eu meio que tirei um pouco a transparência, galera. Porque, tipo, isso aqui você pode passar por cima, né? Talvez isso aqui sejam passos muito longos, se você está construindo uma marca. Agora, facilidade, expressar a tua marca e ser boa de memorizar, talvez sejam os 3 quesitos mais importantes para você fazer um bom name, beleza? E para você fazer um nome assim, existem algumas formas de fazer isso, né? E eu vou trazer aqui as primeiras. Siglas vocês já viram, né? E vou trazer pontos prós e contras, né? Então, um ponto pró dela é que são curtos e são fáceis e rápidos de falar e lembrar. Ponto negativo é que eles não trazem significado, eles não trazem personalidade, né? É um grupo de letras e fim, né? Então não tem alma no nome. E aí 2 exemplos são a DTC Brinquedos e IBM, por exemplo. Os nomes próprios, né? Foi o que vocês mais viram aqui. Ponto positivo, se o nome tiver uma boa sonoridade, é uma opção que dificilmente encontrará concorrência. Então, de fato, o nome próprio talvez seja o que mais tenha personalidade e um negócio que é, tipo, unique, assim, né? Tipo, dificilmente você vai, enfim, ter outro igual, né? Negativamente, né, do ponto negativo, você não tem absolutamente mais nada. O nome é tudo. E se você não tiver esse nome e for um bom nome, construir esse nome, você não tem nada. Então, Walt Disney, Ford, mais 2 exemplos, né? E aqui, a gente começa a entrar no nome descritivo, né? E eu já falei um pouco dele no vídeo, por isso que eu tô falando esses primeiros rapidinho, depois a gente vai entrar em outros, né? Ponto positivo é que eles realmente posicionam a marca no mercado e tornam fácil o consumidor entender qual é o produto oferecido. Ponto negativo, eles restringem a marca, podendo tornar bastante difícil ampliar ou alterar o tipo de produto, que não é bem verdade, até pelo exemplo que eles dão, né? Galinha Pintadinha e Banco do Brasil. Eles são bem descritivos, né? Eu trouxe esse exemplo no nosso vídeo anterior. Mas, cara, Galinha Pintadinha ganhou o Brasil inteiro. Pode ser que não ganhe o mundo? Pode ser. Mas precisa, véio. 220 milhões de pessoas já não tá bom o suficiente. E aqui a gente vai entrar em outros nomes, que são os nomes inventados, né? Então, assim, o ponto positivo, são únicos, são nomes poderosos, porque nunca foram usados antes. E, sendo inventado, ele pode ter sonoridade também, tá? Não tá aqui. O ponto negativo não carrega um significado anterior que possa sustentar o marketing. Então, exemplos, Kodak, foi criado pela sonoridade, né? Ele é bem sonoro, Kodak. E Lego, que eu usei também no exemplo, que é muito legal, que é a fusão de 2 palavras, que é o Lego, que significa brincar bem, né? E isso é muito legal dos nomes inventados. Você começa a trazer isso, né? Nomes sugestivos eu trouxe para vocês também, né? Por exemplo, o Hot Wheels, né? E a Antártica, que traz que é uma cerveja bem gelada, né? O ponto positivo ajuda a criar uma imagem mais profunda com a marca de que somente quais produtos e serviços serão entregues. E o ponto negativo que, se forem criados fora de sintonia com a marca, prejudicam sua imagem. Beleza. E também temos nomes de experiência, né? Esses aqui vocês ainda não viram, que é o ponto positivo. Cria uma experiência, uma expectativa sobre a marca, diferenciando-a no mercado. Ponto negativo, se não estiverem bem alinhados com o propósito da marca, perdem a força. Por exemplo, a Grow, né?
E eu dei esse exemplo para vocês também, né? Grow é bem legal, é uma experiência, né? Crescimento, né? Crescer. E vivo, né? Vivo é outro exemplo. Mas vamos agora para uma parte mais prática aqui de técnica, né? Isso aqui é do livro, né? Do e-book do Criação Sem Pistolão. Inclusive, já falei para vocês, quem quiser eu conseguir o e-book, fala comigo, pelo Instagram de preferência. E o que ele traz aqui para criar título, não serve para criar título. Mas, no entanto, galera, para naming funciona super bem, tá? Então, ele fala aqui que você pega o job, vem a fase da empolgação, e aí ele faz o seguinte, ó. Suponhamos que o pedido seja o seguinte: favor criar anúncio para informar que o jornal Valor Econômico não circulará no próximo 25 de dezembro em virtude do Natal, voltando após essa data a sua circulação normal. E aí ele começa aqui, ó, você vai reduzindo assim: Valor Econômico não vai circular em 25 de dezembro, Natal. Dá para reduzir mais ainda. Valor não circulou no Natal. Aí você passa a fazer associações com as principais palavras da frase. Por exemplo, valor, jornal, papel, tiragem, manchete, furo de reportagem. Circular: rodar, visitar, pegadas, caminho, percurso. Natal: Papai Noel, renas, presente, ceia, meia na lareira. Relacionando as palavras da lista acima, você começa a formar as primeiras ideias, os primeiros títulos, alguma noção de layout. Nessa fase, deixa o critério de lado e vai colocando todas as ideias no papel, no papel sem censura. Tente lembrar as situações que você teve com o produto em questão, ajuda bastante a olhar revistas sobre o assunto, catálogos de imagem, anuários, livros, frases, etc. Para título, galera, isso não vai funcionar. Esse livro ele é bem antigo, mas para naming ele é perfeito. E é isso que a gente chama de livre associação. Então, quando você tem um produto, né, por exemplo, a própria galinha pintadinha lá, tinha lá uma galinha que ela não era pintadinha antes de vir esse nome. Era uma galinha azul com pintinhas brancas e, por exemplo, ela era animada, ela cantava, poderia ser. Vamos fazer o exercício agora, tá? Agora que é a prática. E vocês podem colocar aqui comigo. O que vocês colocariam se vocês estivessem vendo esse desenho pela primeira vez? E aí você precisa dar o name dessa galinha. O que você colocaria nesse exercício aqui que ele mandou? Eu vou falando com vocês enquanto isso, tá? Primeira coisa, eu colocaria, sei lá, galinha cantante, galinha animada, galinha animadora, animadora de torcida, sei lá, galinha espoleta, porque ela fica pulando toda hora, né? Que mais? O que vocês colocariam além dessas primeiras palavras? Quero ver vocês no chat, pessoal. Mandem. Mexer aqui para ver se vocês estavam vivos. Alguém tem alguma sugestão? Eu acho que está com um pouco de delay também, né? Estão me ouvindo bem, galera? Não estou sozinho na live, não, né? Bom, beleza. Ninguém vai falar, então vou continuar. Mas Cocó cantora. Pode ser também, cara. Cocoricó, né? Bocó, inclusive, é uma apelidade. Quem falou que é uma galinha, né? Podia ser um cocoricó, né? Você podia trazer várias associações. Então, pegar essas palavras, por exemplo. O que ela está fazendo? Ela é cantora, ela dança, ela fala, né? E você coloca ali, cantora, dançarina, sei lá, como é que é o bagulho de ópera? Tem o soprano e o outro, né? Tenor. Você podia fazer vários desses e começar a juntar isso daí. Essa é uma forma de você fazer a livre associação, beleza? Então, essa é uma técnica que pode funcionar bem. Segunda técnica, né? Eu já meio que passei por ela, que são as siglas, mas é isso, é você pega ali, o que quer dizer o negócio? E aí você começa a brincar ali, né? Pô, tá muito duro porque tem a ACCD, né? A CCD ainda ficou parecido porque tem agora eu confundi com a sigla, mas esquece essa é uma sigla que foi construída, então ela é boa. Mas se fosse, sei lá, ACCCDEE, não dá, né? Então você vai pegar essas palavras e vai começar a ver, coloca as palavras, vê qual que você consegue pegar, duas letras aqui, uma daqui, para formar um negócio mais ou menos memorável. Por exemplo, especialmente para a sigla, ela precisa ser sonora ou memorável. Então, LGBTQ
era muito fácil, né? LGBTQIA+, QIAP+, beleza. Senac, FUNAI, CT eu já acho que não funciona. Se fosse o meu job, ou se eu fosse o DC desse job e alguém viesse com CET, eu reprovaria. Outra técnica é você literalmente inventar um nome, né? E, cara, inventar um nome, você vai ter que estudar o produto, estudar o público do produto, o consumidor, onde ele está, qual país, o que ele pode prometer, o que ele não pode prometer. E depois de você fazer tudo isso, pensar em sinônimos, o que ela remete, o que ela se aproxima. E aqui a gente tem, inclusive, hora de revelar os nomes dos prédios que eu criei, né? Porque foram nomes, no caso, inventados e teve uma certa associação, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu tirei o som, porque ele tá meio zoado, mas eu vou mostrar para vocês aqui qual que foi, enquanto isso eu vou falando. Esse, galera, vocês podem ver, ele fica em Moema, na verdade ele fica meio no Campo Belo, tá? Que é o Loá. E esse Loá, ele é um prédio de 4 dormitórios, ele é um prédio classe alta, né? Ele é o Loá Campo Belo. E, cara, tá aí, é um prédião feito e, pô, eu e meu dupla que a gente deu o nome desse produto aí, né? Esse é um, o outro é o Soul, que era um conjunto de 4 prédios e todos os prédios eram estilos de som. Então tinha, tipo, sei lá, jazz, play jazz, symphony, sei lá o quê, e aí faltava um dos prédios, e aí eu falei soul, e soul era muito legal, porque tinha um duplo sentido, né, do estilo soul, mas também que soul em inglês é alma. Então, reparem que, cara, quando você vai construir um prédio, você está vendendo um produto, né, e não é um produto barato, né, galera, é um produto de, no mínimo, hoje, sei lá, 200 mil. E isso só sobe, né, esse prédio aí na época era, sei lá, era uma classe alta, 4 dormitórios, era, sei lá, para lá de 1 milhão em 2017, né? Então era caro. E, meu, quando você vai fazer um produto desse, é aquilo lá, de novo, você não está comprando um apartamento, porque se fosse só para comprar um apartamento, você compraria, qual que você compraria, né? Aí seria só pela região que você quer, mas pensa, agora está surgindo, não sei quem mora aqui em São Paulo, está surgindo prédio a rodo. Não sei o que aconteceu, as construtoras resolveram todo mundo, na verdade eu sei, o governo deu incentivo para as construtoras, por isso que elas estão construindo mais prédios. Mas agora, qual que eu vou escolher entre o estúdio de 31 metros e o estúdio de 32 metros, sendo que um é desse lado da avenida e o outro é desse lado da avenida? Percebe? Não é o que está um pouco mais aqui perto do Pão de Açúcar do que o outro, né? Tem toda uma questão, várias, inclusive, né? Tem questão de dinheiro e tem questão do posicionamento, tem questão do que vai ter no prédio, você pensa. Ah, mas um tem piscina, o outro não. Tudo bem. Mas, por exemplo, o fato de um ter piscina e o outro não, isso muda total na hora de você fazer o naming do prédio. Entende? Porque se um prédio desses de estúdio, 31 metros, não tem piscina, talvez ele seja um prédio mais corporativo. E isso é o que os redatores vão pensar quando estão criando isso, entendeu? Porque todo prédio ele tem um perfil, né? Todo produto ele tem um perfil de consumidor. E você tem que se conectar da melhor forma possível com esse consumidor. Ou seja, vamos pôr esse prédio aqui que eu estou falando, um estúdio de 31 metros, só que um tem piscina, tem academia, tem até, sei lá, uma quadra poliesportiva. O outro não tem piscina, não tem quadra, tem uma academia mais completa que o outro. E tem, sei lá, e tem um coworking bem maneiro. Claramente, esse perfil desse prédio é alguém que talvez não mora em São Paulo, que viaje muito, ou uma pessoa que está aqui só a trabalho, que, enfim, não está ali para tanto curtir, talvez essa pessoa nem ligue tanto para isso, porque ela prefere curtir de outra forma, né? Cara, já está desenhando o perfil desse prédio aqui, ou mais business, né? Então, você já tem que encaminhar um nome para que faça sentido com isso. E essas coisas que eu estou falando, elas vão estar no briefing, tá? O Leandro falou aqui, a vibe que o prédio passa faz a diferença para o consumidor, né? O name ajuda a definir isso. Exatamente, Leandro. A vibe do prédio vai ser o que está no briefing. E você vai ter que trazer isso, na verdade, para o name.
Então, sim, o name vai definir isso, mas na verdade não é que ele vai definir, ele vai mostrar, ele vai deixar mais claro isso. Quando você só lê o nome, você já vai ter mais ou menos o entendimento. Beleza? Galera, isso que eu falei assim de verdade, vale o like aqui na live, pelo amor de Deus, porque, cara, o que eu tô falando é de um valor, assim, como eu falei, isso é coisa de curso pago, tá? Real, assim, porque isso é a essência para você criar um bom nome. Você entender que um produto, ele tá diretamente relacionado a um tipo de público consumidor. E se você tiver isso, você tem tudo para fazer um nome perfeito, beleza? Continuando aqui, eu vou trazer para vocês o que eu fiz aqui, né? Então, aqui tem um arquivo, eu vou só, acho que eu já tirei o som dele, deixa eu ver. Aqui, eu vou tirar só o som, tá? Vou deixar esse vídeo rolando. Quando eu fui fazer esse produto, eu fui trazendo, galera, vários nomes. E para isso também, eu fui trazendo opções aqui. Então, por exemplo, ó, eu fui criando ideias que eu queria trazer baseado no briefing. Então, assim, pensei assim, uma linha que fosse o seu futuro próximo de você. E aí eu vim criando nomes, Avenida Campo Belo, Voe Campo Belo, Widow Campo Belo. O que são essas palavras aqui, tá? Tirei da minha cabeça, eu tive um derrame e estou escrevendo errado. Não. Uma coisa que ajuda muito quando você quer construir é você literalmente jogar no Google algumas palavras de significado de outras línguas para você ver. Eu vou dar falar de um outro name que eu fiz junto com outras pessoas, nesse caso, que era um produto que era para competir com a Smirnoff Ice. E era de uma marca B, assim, e aí a gente fez Salu, que era Salute. E Salute, né, é tipo saúde. Então, assim, a gente pegou a palavra saúde, jogou em vários idiomas, e aí, sei lá, no eslavo era Salute. Acho que tem várias línguas, na real, Salute, né? Francês, sei lá. E ficou esse nome. Então, essa é uma técnica legal para você fazer. Mas nessa linha eu tinha feito esses aqui, que tinham que mais trazer uma coisa de modernidade nesses nomes, né? Aí eu trouxe uma questão, de novo, aquele negócio do produto, estudar ele. Ele ficava perto ali, tipo, do Campo Belo, mas era numa região bem tranquila. Como vocês viram no vídeo, né? Eu tava andando lá para vocês, é tranquilo, não é perto de uma avenida gigante, nem nada. Então eu até falava aqui que era assim, tipo, um paraíso isolado, né? Tipo, clube, exclusividade. Esse prédio, ele tinha até um pub dentro dele. Então, ou um bar que eles vendiam como pub, que você podia chamar os amigos, era para ficar aberto, que era só chamar. Era tipo hoje em dia tem muito salão gourmet, que você chama a galera para jantar lá embaixo, eles tinham um pub disso. Então tinha esse quê de, tipo, primeiro, exclusividade e dessa coisa de ser um clube, né? E aí eu trouxe vários nomes em relação, né, que ressaltava a exclusividade. Então, Exclusive Campo Belo, Harvest, Safra, VIP, Saloon, Cheers, e aqui outras variações, né? Santé, Tintin, Terroir, deixa eu andar mais aqui que eu estou mais rápido que o vídeo. Taza era legal também, né? Que é taça, Metre, Blend, e em um desses surgiu aqui o Loa. E o Loa, cara, ele foi para uma outra vibe. Ele tá aqui, mas era uma outra vibe, tá? Que não era exatamente de exclusividade, porque Loa, acho que haitiano, ou na real havaiano, Loa era tipo lar. E, cara, era um negócio legal, porque era um prédio de 4 dormitórios. 4 dormitórios é uma família estruturada, né? Família, né? Elite, né? Como diria como diria o Cazé, elite, né? Não é para todos, porque 4 dormitórios é tipo pai, mãe, 2 filhos e eram, se não me engano, era 4 suítes. Então, assim, tinha muito uma coisa de lar, de casa, né? De família estruturada, um lar gostoso, tudo. E aí a gente colocou isso aqui e deixou. E aí a gente foi falando outro, né? Anfitrião, receber pessoas, porque tinha essa coisa do bar. Então a gente colocou aqui, ó, Benvenuto, noite, roteiro. Isso aqui era noite. Se alguém souber francês aqui, me corrija, mas era tipo noite charmosa, sei lá o que era.
Não era para ter dado hide aqui, peraí, perdão. Não saiu do meu Keynote não, né? Tá, beleza. Enfim. Deixa eu voltar onde parou aqui. Então, tinha isso do anfitrião, dessa aqui mais, e aí tinha um pouquinho também sobre chegar lá, porque, como eu falei, né, pô, não é um prédio, não é o seu primeiro apartamento, né? Era um apartamento muito caro, e, pô, 4 dormitórios, família, não é o seu primeiro apartamento, mas sim é um apartamento que talvez você vá passar a maior parte da sua vida, que você tem 2 filhos pequenos, ou já um tá meio que na escola, outro já tá meio na adolescência, e talvez você fique 10, 15 anos, seus filhos vão fazer faculdade, vão sair de casa, vão morar junto, e os pais continuam lá. Então, talvez seja o prédio de finalmente, cara, você chegou lá, né? E aí a gente criou o Garnet, Campo Belo. No fim, aí aqui eu mostro outras coisas, mas que não precisa trazer. No fim, a gente levou algumas opções e eles acabaram escolhendo o OA, Campo Belo, que foi o que foi definido e que está ali construído, né? E, cara, é muito legal isso, porque é aquilo que eu já falei no vídeo, né? É meio deprê isso, mas assim, eu não vou existir mais, mas se eu tiver filhos, ele vai poder passar nesse prédio e falar, meu pai que fez esse prédio aqui. Aí vão fazer aquela piada, teu pai era pedreiro, hahaha. E aí eles vão falar, não, ele era um redator incrível. Não, mentira. Mas eles vão, não, era publicitário e ele que criou o nome do negócio. Quarta técnica aqui, estamos chegando no final, tá, pessoal? Seria um nome sugestivo, tá? Então, esse tipo de nome, ele meio que ele já traz a sugestão do que você está consumindo, né? Então, lá na EBAC eu dou um exercício, a gente tem aula de naming lá, tá? Eu dou um briefing que é para você criar uma bolacha de morango, né? E aí, a ideia é que você traga, assim, se é uma bolacha de morango, por exemplo, Bono, Negresco, Breakup, nenhuma dessas é um nome sugestivo, é simplesmente um nome, né? Um nome sugestivo é aquele tipo, sei lá, biscoito morango, saca? Você já entende que é um biscoito de morango, né? Esse é o nome sugestivo. E como eu falei, eles ajudam muito a já entregar aquilo que o produto ou o serviço está prometendo. Isso é muito bom para quem está começando uma marca que não tem muita grana e a pessoa quer vender. Porque, por exemplo, como a gente falou da Gucci, né? Cara, hoje então vou criar lá a Bornacina Purses. Ninguém vai saber quem que é a Bornacina, não tem histórico. Hoje, construir uma marca desse tipo, velho, ia levar muita grana. E ia ter que ter muito estudo. Eu ia ter que compensar, como a gente falou da tecnologia no começo do vídeo, eu ia ter que compensar a minha falta de nome conhecido por tecnologia, por design diferenciado, por designers e estilistas famosos, né? O Beleza na Web é um exemplo de nome sugestivo. Eu não conheço Beleza na Web, mas só de ler eu entendo que tem a ver com produtos de beleza ou talvez de estética. Mas se eu olhar só pelo Beleza na Web, eu penso que é um produto, um e-commerce, um site que fala só de produtos de beleza ou até vende esses produtos. É isso mesmo, André? Acertei sem saber ou não? Me diz. Mas, enfim, então, quando você tem o nome e você não tem a grana, fica muito difícil de você fazer, porque no começo você vai ter que inovar de muitas formas para começar a fazer seu nome ser conhecido, né? Então, se você não é de família rica, sim, produtos de beleza vendido na web mesmo, olha lá. Que perfeito, ótimo exemplo, André. Eu consegui entender o nome, porque ele é sugestivo, claro, deu para entender perfeitamente, sem eu nem sequer saber o que era. E a Marisol, pelo visto, é fã número 1, é isso sim, tem tudo lá. Mas, enfim, então, o nome sugestivo é bom para isso. Você já entrega sem precisar explicar, sem precisar revolucionar, sem precisar pôr um caminhão de dinheiro lá, né? Nome de experiência, que também pode ser sugestivo, né? A gente falou um pouquinho da Grow aqui, e aí é a mesma coisa. O Beleza na Web pode ser um exemplo também da experiência, né? Poderia ser beleza.com, mas é menos, né? Ou Sinta Sua Beleza. Sugestão, assim, de experiências pode ter vários, né? A beleza
sinta beleza na pele, né? Beleza na pele poderia ser, sabe? Mas você já traz ali, você já sugere o que o consumidor vai sentir, vai esperar, né? É por isso que ele é sugestivo. E acho que essa é a nossa última técnica, é isso mesmo, galera. A nossa aula de naming completa fica aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. E ficou alguma dúvida de naming? Aproveitem, posso falar os comentários aqui. Mandem nos comentários, eu vou só fechar o Keynote agora. Mas naming basicamente é isso. A essência de tudo é a gente conseguir conectar o produto, serviço, evento, conectar com o consumidor de um jeito que ele se conecte além daquilo que o produto está oferecendo, né? A Ellen falou aqui, quais métodos você recomenda para testar a eficácia de um nome antes do lançamento? Se você fala de testar e colocar para teste mesmo, você vai ter que literalmente testar, você vai ter que fazer algumas opções, né? E jogar elas para ver como é que o mercado aceita. E aí você pode fazer, hoje em dia, você faria uma pesquisa, né, no Google Forms, ou se for uma marca grande, você vai fazer uma pesquisa com uma agência de pesquisa mesmo, e eles vão perguntar lá, o que esse nome te sugere? Que esse nome, que sensação vem quando você tem esse nome? Isso é o que faz uma pesquisa, tá? Eles vão testar literalmente aquilo que você está querendo testar, no caso, o nome. Mas basicamente, acho que respondendo quais métodos você recomenda, se você for uma marca própria, cara, fazer um Google Forms e mandar para o máximo de número de pessoas e fazer as perguntas certas. Mas esse é um outro assunto que seria como fazer uma pesquisa. E aí eu nem sou expert nisso, eu tenho só um pouco de experiência no que eu já passei do outro lado, né? Do lado de quem estava criando. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo ou a próxima live, que vai ser excelente.